William, é o seguinte, Muito bem, você fã de sabe que... esportes. Vocês ouviram aí o Abel? Aí é aquela história, né, Fábio Luciano? A gente tá vendo, inclusive, Palmeiras aí no Campeonato Brasileiro. É um Palmeiras que sobra no Campeonato Brasileiro. Já chegou ali aos 45 pontos, 9 de vantagem sobre o Flamengo, agora 13 de vantagem em cima do Atlético Mineiro, que eram os favoritos, e colocando mais vantagem ainda em cima do Corinthians. A diferença que era de 4 foi para 6 pontos. É um Flamengo que, como disse o Flamengo, Palmeiras. E como disse o Abel, diverte. O Abel falou, né? É divertido, né, ver o Palmeiras e tal. É um Palmeiras que já chegou nesse ponto de divertir. O torcedor hoje ele vai com a certeza de que o Palmeiras não vai perder o jogo, é isso, Fábio? Vai complicar muito para o adversário e vai vencer a maioria dos jogos. É isso que está acontecendo, né, William, com esse Palmeiras do Abel. É um time que em anos anteriores, temporadas anteriores, se preocupava muito com o sistema defensivo, então é um sistema defensivo muito sólido. E aí, é lógico, com a criação de alguns jogadores de qualidade do Palmeiras, isso funcionava bem, mas hoje é um Palmeiras que muda um pouco as suas características, né? Que mantém ainda essa consistência defensiva, mas que consegue criar muitas dificuldades para o adversário também no quesito ofensivo, né? Seja com o Veiga, seja com o Dudu, seja quando o Rony está em campo, enfim, com o Wesley que jogou. Então é um time que, principalmente o torcedor do Palmeiras, se diverte quando assiste a esses jogos, né? Porque é um time dificílimo de ser batido, é um time que complica muito a vida dos adversários e que mantém uma sequência de vitórias impressionante nas mãos do Abel. Deixa eu passar a bola lá pro nosso estúdio. Vamos lá. Para falar lá com o Facincani, falar com o Pedro Ivo, falar com o Sormani, com o Zé Elias. Os caras estão loucos para falar lá também, né? A imagem aqui é maravilhosa, né? Estamos aqui no Maracanã. Mas os caras também querem falar. É isso então, aí. Passar a bola. Podia ficar só com a imagem, né? E o assunto é Palmeiras. Você acha que eu devo passar pro Facincani? Deve ser? Se quiser ficar só aí também, A palavra deve ficar só nele, com relação ao Palmeiras. Né? Vamos ceder nossos minutos. Vamos lá. Também o pessoal na começou. Bora pro Felipe Facincani. Vai, Facincar. Bom, William, já que é o seguinte, vocês querem tocar o programa daí com a mais bonita, fica tranquilo, né, Pedrão? Olha, eu que você acha? Tô aqui refletindo, vinha conversando com o Sormani, boa tarde ao fã de esporte. Achei o Facinca meio deselegante, ele tá querendo derrubar o William nessa função de Não, Você viu, né, aí vai embora. Depois dessa eu vou embora. Conectou o cara. Não, mas ele abriu dando informação. Ele não veio preparado para o programa hoje. Não veio. Sormani. Veio dando informação errada, veio colocando um monte de... A gente já corrige o William, entendeu? A pauta hoje, Campeonato Brasileiro, tem Palmeiras, tem Flamengo, tem Corinthians, tem um monte de coisa pra gente tocar o programa aqui. Eu fiquei confuso. E principalmente Libertadores com o Atlético Mineiro também, um monte de coisa. Falar do Galo também no Brasileiro, hein? Ô Zé, você tá sentindo a falta do William ou não? É sempre bem-vindo, né? Sim. O William, um dos grandes apresentadores da televisão brasileira e faz falta para qualquer programa e bancada. Então tá bom. Sormani aí. Tranquilo, Facinca? Beleza? Abração para você, pro Pedro, pro Zé, pro fã de esporte. Tem muita coisa pra gente falar. E esse Palmeiras, de fato, concordo muito com o Abel, sabe? É um time que encanta. Eu falei isso aí já há algum tempo. Assistir jogos do Palmeiras dá prazer. Dá prazer. Por quê? Porque é um time que joga com a mesma intensidade nos 3/3 do campo. Estou falando coisa moderna. Olha lá. Zé, anota aí. Ele joga bem nos 3/3 do campo. Entendeu? Eu quero me mostrar moderno. Tal. Você é um cara moderno. Não sou. Sou velha guarda. Já viste as madeixas. As madeixas são modernas. O Palmeiras se defende muito bem. Tem um setor de armação ótimo e o ataque que é finalizador. Tem a melhor defesa do campeonato, com apenas 14 gols sofridos. A gente viu na tela agora há pouco aí. O melhor ataque da competição do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores fez uma campanha, vem fazendo, né? Mas fez uma fase de grupos irretocável. E é um time que joga e dá gosto. Esse gol do Mike foi uma maravilha, né, gente? Foi. E, aliás, o Palmeiras fez muito bem em trocar o piso do seu estádio, porque o Palmeiras, com esse time que tem, não merece jogar num campo esburacado. Claro que não. Tem que E outra coisa. Tem que ter tapete. O gramado é padrão FIFA. Ele é mais alto que o gramado sintético habitual, ou seja, um gramado que simula praticamente uma grama natural. Claro que tem a diferença de ser artificial e a bola anda um pouquinho mais rápida, mas, Sormani, por tipo de jogo que hoje se emprega, vários gramados naturais hoje se molham justamente para que o jogo seja acelerado. Não é melhor você ter um campo linear do que um campo irregular? Sim, sem dúvida. É a questão do Maracanã, que eu sempre disse, está na hora do Flamengo, de o Flamengo bancar essa troca de gramado. Paciência, eu vou gastar, não tem problema, mas eu jogo aqui. E se eu tiver um gramado bom, a chance de eu ganhar, ela aumenta, porque o meu time é muito bom. Entendeu? E o Palmeiras está nessa situação, sabe? É um time a ser batido. E engraçado, né? Porque
Eu dava o Flamengo como carta fora do baralho não. no Campeonato Brasileiro. Eu ainda acho muito difícil o Flamengo. Mas os times que estão perseguindo o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o que tem mais consistência hoje é o Flamengo. É o Flamengo. O Corinthians, para mim, depois do empate, cedeu 2 pontos lá em Florianópolis, a diferença abriu para 6. E uma derrota domingo em Itaquera, o que pode acontecer, vai para 9, aí esquece, amigo. Esquece. Agora, se ganhar, cai para 3. Ainda continua vivo. O Fluminense, acho que nós pensamos igual, né? A gente ainda espera um pouquinho desse Fluminense, esperar um pouquinho mais, sabe? Eu tô que nem São Tomé em relação ao Fluminense. Mas eu acho que o Flamengo é quem mais preocupa o Palmeiras, embora a diferença seja de 9 pontos. Sim. Por isso que eu vou jogar para vocês uma situação. Nas próximas 3 semanas, com a tabela que o Palmeiras tem pela frente, tendo Corinthians, tendo Flamengo, busca o Fluminense, o campeonato vai morrer aí ou ele vai, de fato, iniciar aí? Inclusive, a gente tem na tela aqui a sequência do Palmeiras. O Galo pela Libertadores, Corinthians, Flamengo e Fluminense. É aí a cereja de bolo do campeonato para definir em favor do Palmeiras, caso saia vivo, com pelo menos aí uns 70% de aproveitamento, ou então abrir novamente a disputa para muito mais gente, se dá no mês de agosto, Zé? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque são 3 concorrentes diretos, né, ao título. Se ele aumentar a vantagem contra esses times, eu continuo achando que o Palmeiras só olha para frente, o Palmeiras não pode olhar para trás. A partir do momento que você fica se preocupando com o time de trás, você acaba desviando o seu foco. E se o Palmeiras conseguir 3 bons resultados contra essas equipes, aí como você fala 3 bons resultados, de 12 pontos, vamos fazer aí, 12 não, de 9 pontos, o Flamengo conseguir 7, né? Eu acho que o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras se distancia e depois, daqui a pouquinho, segura a taça de campeão aí do Campeonato Brasileiro. Porque o confronto maior, eu estou com o seu Sormani, nesse sentido, eu acho que o Flamengo é o grande concorrente do Palmeiras nessa disputa do Campeonato Brasileiro. Não que o Corinthians ou que o Fluminense não seja, não é isso. Mas eu vejo em questões de elenco. O Corinthians tem as suas limitações. O Renato Augusto voltou contra o Avaí. Sim, é um jogador fantástico, ele pode acrescentar muito à equipe do Corinthians, mas nós não sabemos como essa equipe do Corinthians irá reagir ao jogo contra o Flamengo, o resultado contra o Flamengo na Libertadores. Nós não sabemos depois Palmeiras e a classificação contra o Atlético Goianiense. Ninguém sabe. E o elenco, para mim, é limitado, tem suas limitações. E aí você pega o Fluminense, que já são 2 jogos seguidos, que o Fluminense não é aquele Fluminense que a gente está vendo de várias chances, os times adversários não conseguem jogar. Não, o Fluminense contra o próprio Cuiabá ontem teve problemas. O Cuiabá tem bons jogadores, tem um bom treinador, conseguiu criar oportunidades contra o Fluminense. E acho que aí nessa, se você começar a encaixar, embora o Fluminense tenha só a Copa do Brasil agora, sim, né? E depois tem um campeonato e é isso. Essa semana novamente está livre. Essa semana ele pode recuperar jogador, pode treinar, né? Acertar aquilo que nos últimos 2 jogos eu acho que deixou um pouquinho a desejar. Mas o Flamengo, em termos de elenco, é o time que pode dificultar, porque eu não vejo também o Flamengo perdendo pontos. Eu vejo o Flamengo, a maior prova disso jogou as 2 contra o time reserva, contra o Atlético Goianiense, 4-1, né, no Atlético Goianiense. Contra o São Paulo, também 2-0, e impressionante é o seguinte, que o time de já estava jogando contra o time de São Paulo, com o time reserva, tá lá, tranquilo. Tal. O resultado disse menos do que foi o jogo. Sim, aí você olha lá, sai Lázaro, um exemplo, né? Entra Arrascaeta, aí você fala, poxa, peraí, o que está acontecendo? Então, acho que isso leva um pouquinho o Flamengo a ser o grande, vamos dizer assim, o time que pode chegar ali e incomodar um pouco o Palmeiras. Mas eu acho que o Palmeiras tá com, não vou dizer uma mãozinha na taça, mas tá bem próximo. Pedro, a tabela ali, Diga. Corinthians, 39. Fluminense, 8. Atlético Paranaense, 7. Flamengo já com 36. Sim. Aí o gancho que eu te dou. Acho que talvez o Inter com mais dificuldade. O que essa semana de Libertadores para Corinthians e Flamengo e Palmeiras, tem o Galo também que a gente coloca na briga, mas já se afasta significativamente. O que essa semana de Libertadores pode ter a ver para esse desfecho de Brasileiro começar a ser desenhado a partir do mês de agosto? Pouco para Flamengo e Palmeiras, muito para Corinthians e principalmente Atlético. Um Atlético que não passe do Palmeiras, um Atlético sendo eliminado em São Paulo,
ele não tem praticamente mais nada. Ele está muito longe do Palmeiras em ponto e em desempenho. Então, o teu estado anímico, tua mobilização já vai lá para baixo, você coloca a pedra da tua temporada no campeonato que você está muito atrás em desempenho e resultado. E para o Corinthians, você, não tanto a longo prazo, mas você chega enfraquecido, a depender do que vai ser o jogo amanhã no Maracanã, você chega enfraquecido para um duelo fundamental, duelo direto contra o Palmeiras no fim de semana. Você amanhã brigar, competir, ser eliminado ali porque não deu, porque o placar do primeiro jogo pesou, ter uma atuação digna é uma coisa. Você amanhã sentir como você sentiu o gol sofrido, que pode acontecer, como você sentiu semana passada, arriar os 4 pneus e tomar chapuletada do Flamengo no Maracanã, você chega baixo, você chega murcho para o jogo fundamental que é contra o Palmeiras. Então, acho que diz muito mais, preocupa muito mais para o Atlético e para o Corinthians. E quando a gente olha para a tabela, Facinho, cara, até para chamar o pessoal do Maracanã para ouvir, quando a gente olha para a tabela, o que diz muito sobre a situação não é o que o Flamengo pode fazer, tudo bem, eu acho que é quem pode assustar o Palmeiras, não é o que o Atlético ainda não fez, o Corinthians está oscilando, é o que o Palmeiras vem fazendo. O Palmeiras lembra muito aquele Flamengo do segundo semestre de 2019, não estou falando de jogo. Estou falando de desempenho, de segurança. De entrega e de você olhar e falar, é muito difícil pensar que um Palmeiras contra o Goiás no Allianz completo vai perder pontos. Entrega muito que ocorreu naquele segundo semestre do ano passado também com o Galo no Brasileiro. Você olhava para o Galo, ainda que não fosse brilhante, você sabia que em algum momento aquele time ia arranjar um gol, ia se sustentar lá atrás e talvez ia acelerar para fazer um segundo ou um terceiro. Você sabia que tinha uma certa segurança de vitória. O Palmeiras começa a entregar isso. Então, eu acho que o campeonato se abre muito mais a partir de uma oscilação do Palmeiras. Ela não está acontecendo. Não está sinalizando que isso tem que acontecer. 2 movimentos precisam acontecer. Uma arrancada do Flamengo e uma queda considerável do Palmeiras. É possível uma arrancada do Flamengo com esse time, que vem conseguindo resultado até com a formação reserva? É possível. Se vislumbra, a médio prazo pelo menos, uma queda desse Palmeiras seguro, cada vez mais seguro em campo? Perdendo pontos, sabendo que tem um confronto só se fisicamente, né, a equipe sentir nessa sequência. Sim, só que a gente está esperando isso fisicamente desde o início do campeonato, já passando da metade. Então, assim, e daqui a 2 semanas a gente ele oscilou recente. Ele tem Palmeiras e Corinthians e ele tem Palmeiras e Flamengo em casa, que é o único dos duelos diretos contra a turma da parte de cima da tabela, em casa. Então, assim, o campeonato, o campo não nos mostra ainda essa sinalização de oscilação para baixo do Palmeiras. Ele começa a nos mostrar uma possível arrancada do Flamengo. O Sormani falou, a gente não colocava nas últimas semanas o Flamengo no páreo, né? Estava entendendo ainda o que ia acontecer. Agora, para o Palmeiras, eu acho que está difícil. Então, esse mês é importante por isso. Quando você fala de confronto direto com o Corinthians, confronto direto com o Flamengo, principalmente, ele pode clarear, não encaminhar, mas ele vai dar menos brecha para quem está atrás. Não, posso falar um negocinho? Sim. Se a gente puder colocar a classificação de novo, qual é a chance do Flamengo começar a incomodar o Palmeiras? É torcer para uma vitória domingo, Corinthians, e depois ele vai ter o confronto com o Palmeiras. Sábado, né? É, sábado. E depois ele vai ter o confronto contra o próprio Palmeiras. E essa diferença que hoje é de 9 pode cair para 3. Sim, aí o campeonato. Temos um campeonato envolvendo Flamengo e Palmeiras. Agora, se o Corinthians, se o Palmeiras empata sábado em Itaquera, e empata com o Flamengo, não precisa nem ganhar do Flamengo, se ele empata com o Flamengo... está considerando um seed algo que não é tão provável, que são 2 duelos decisivos do Palmeiras oscilando. Isso não tem sido frequente. Exato. Mas vamos dizer que o Palmeiras não consiga vencer esses 2 jogos. Claro. Que ele empate os 2 jogos. Essa diferença se mantém. É isso aí, galera palestrina. O Verdão venceu mais uma partida e está firme na liderança do Brasileirão. Obrigado por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E deixe seu like e compartilhe o vídeo para que mais palmeirense venha conhecer o canal Verdão de Coração. E venha ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Avante palestra! Tamo junto! Valeu!